Olá, eu sou Lisandra Zanuto, sou psicóloga e coach especialista em divórcio e hoje eu estou aqui para entrevistar uma pessoa muito bacana, uma aluna e amiga especial que chama Luciana. E a Lu foi minha aluna no programa Separei Agora. E eu chamei a Lu aqui para contar um pouco como que foi a experiência dela durante o programa Separei Agora. Lu, primeiro eu queria te agradecer, minha querida, pela sua generosidade em estar aqui conversando comigo hoje, por você disponibilizar aí o teu tempo, que eu sei que você tem um filhote. E então, muito obrigada, tá, por você estar aqui conversando hoje e contando e dividindo um pouco da sua história aqui com a minha audiência, enfim, com as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o programa Separei Agora. Lu, pode se apresentar, minha querida? Oi, Li, então eu que agradeço, tá, a oportunidade, muito grata de estar aqui com você, tá? Então eu sou Luciana, sou coach de autoestima para mulheres, e sou professora de inglês também. Lu, olha só, eu queria que você contasse um pouco assim, como que foi, como que você estava, assim, em que pé estava o seu divórcio, né? Qual momento da sua separação você estava antes de você ter entrado no programa? Como é que estava a sua vida? Como é que estava a tua relação contigo mesma e com a tua filha e com o teu filho, com todos os percalços de uma separação? Uhum. Então, antes de eu entrar no programa, eu estava bem no finzinho mesmo da separação. Meu marido estava saindo de casa, né? A gente estava ainda naquela situação de sai ou não sai, na verdade, se saía ele ou se saía eu. Uhum. E até que ele resolveu que ele ia sair, né? Mas eu estava exatamente nesse final, assim. Então a coisa foi acontecendo, fui eu que decidi que queria me separar, mas mesmo assim eu estava num momento um pouco perdida, porque ele estava saindo de casa e eu não sabia o que, que ia acontecer comigo, né? O que ia me sobrar, o que, que eu ia ter que, quais eram as responsabilidades que eu ia ter que aceitar daquele momento em diante. Eu não tinha a menor ideia das coisas que iam me acontecer. Eu só sabia que eu queria me separar porque eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz com ele, Uhum. né? E aí foi quando eu comecei o programa e eu estava assim, começando a colocar as minhas ideias em ordem. Então, o que, que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente eu vou ter que cuidar sozinha do meu filho, o que eu de uma certa forma já fazia, Uhum. mas sobra mais, né? Então eu vou ter que cuidar mais do meu filho, eu vou ter que tomar mais cuidados que eu não tomava antes. E toda a parte financeira, que aí eu tive que rever, e mesmo trabalhando, porque eu trabalhava, né, antes também, Uhum. mas eu tive que rever toda a parte financeira e ver o que, que eu ia fazer da minha vida. E foi exatamente quando começou o programa, Tá. Foi em julho, né? Em que julho. foi em julho. Ele saiu de casa no comecinho de junho. Tá. Então eu estava bem naquele período. E aí eu decidi que eu ia viajar. Então em julho eu passei uma semana fora com meu filho Uhum. para dar uma desencanada de tudo, assim, para relaxar. Aí quando eu voltei, eu tinha tudo para resolver, né? É. A gente foge, mas os problemas, né, continuam, né? Continuo. Ô Lu, eu lembro que acho que foi mais ou menos no começo do ano, né? Que foi quando a gente teve o primeiro contato. Uhum. Você entrou em contato comigo quando eu estava ainda lá na Itália, né? Pedindo, enfim, você escreveu pedindo aconselhamento. E a gente acabou fazendo uma sessão de coach via Skype. E porque você estava bem nessa fase de decisão, né? Que você não sabia Sim. se valia a pena continuar casada ou não, né? Que pelo que você Uhum. me contou, há algum tempo já você estava já nesse processo de separação. Eu falo até no programa Separei Agora que tem duas maneiras de separar, né? Que é, ou você vai se separando até o dia que você se separa, ou você se separa e aí vai se separando. Eu acho que o seu caso foi o primeiro, né, Lu? Você já vinha se separando Uhum. antes. Você acha que o fato de você já estar nesse processo de separação, antes de você realmente ter, né, ele saiu de casa, é, facilitou depois você retomar a tua vida ou não? Você acha que foi difícil tanto quanto? Não, eu acho que facilitou muito, porque assim, o que eu senti quando ele saiu de casa foi mais em termos de logística, vamos dizer assim. A minha casa, a minha vida,
como é que eu ia lidar comigo sozinha a partir daquele momento, né? Porque ele, de uma certa forma, ele já era ausente, porque meu ex-marido é comissário de bordo. Então ele é ausente, ele ficava muito tempo fora e eu já tinha que tomar várias atitudes, né? Então, assim, ao longo desses 14 anos que eu fui casada, eu passei muito tempo sozinha e resolvendo as minhas coisas, mas eu sabia que tinha uma pessoa para quem eu recorrer se eu precisasse, né? De Claro. repente não tinha mais. Então, assim, eu vim me preparando para que isso acontecesse e que o choque não fosse tão forte, né? Então, assim, a presença dele, as brigas, as discussões, não me fez falta, porque eu me preparei. Então, assim, eu não posso dizer que eu sinto falta dele, por exemplo, como homem. Ai, que saudades do meu marido que está em casa comigo e estava comigo sempre, e a gente curtia momentos bons juntos, momentos em família. Eu já não tinha isso. Então, esse período em que eu decidi que eu queria me separar, eu fui me preparando nesse sentido, de pensar, mas eu já não tenho ninguém, eu já estou sozinha, né? Então, fez muita diferença me preparar para poder tomar atitude. E uma coisa que para mim marcou muito quando a gente conversou, nesse começo do ano que você falou agora, foi o que mais me fez pensar mesmo. Você falou assim para mim: pensa no seu relacionamento daqui a 10 anos. Vê como é que você vai estar com essa pessoa daqui a 10 anos. Você vê perspectiva? Como é que é hoje, como é que vai continuar sendo? Né? Ou pelo menos o que mostra que vai continuar sendo. Isso foi importantíssimo para mim, porque eu comecei a olhar que 10 anos atrás era a mesma coisa. Então, 10 anos para frente, muito provavelmente ia continuar igual. E não era isso que eu queria mais. Então, eu fui me preparando nesse sentido, uma preparação psicológica, né? Você já veio fazendo o distanciamento antes de ele sair de É, casa, né? Emocional, né? Essa é distância. emocional, exatamente. Então, não foi tão brusca assim a coisa, né? Então, em junho, né, ele saiu de casa e em julho você já entrou no programa, né, Lu? Já. Tá. Lu, o que foi a coisa que você mais gostou do programa? Ou alguma coisa que mais te marcou? Ou um módulo que você mais gostou? Para a gente poder falar para as pessoas que estão assistindo, assim, dar uma noção do que é, né, o programa e o que foi importante para você. Eu, assim, de tudo, teve coisas que eu gostei mais, né? E eu posso falar também, mas de tudo que mais me marcou, eu acho que, assim, como você passou pela experiência, a sensação que eu tive é de que você fez um programa voltado exatamente para cada necessidade que a gente vai tendo ao longo desse processo. Então, assim, trabalhar com a minha autoestima, né? Então, me separei, e agora? O que que eu faço, né? Separei, e agora? Como é que fica? Né? Como é que eu fico internamente? Depois vieram as outras situações de o que que eu faço com a minha vida financeira, o que que eu faço com a minha vida, com a minha casa, né? Aquele módulo em que você fala da casa da gente, como é que eu, o que que eu posso fazer, o que que eu posso me desfazer, né? Como é que eu posso mudar a minha casa, renovar os ares, né? Então, parece que cada coisinha que vinha acontecendo, que eu vi, cada módulo que eu vinha assistindo, vinha me mostrando exatamente o que eu tinha que fazer, né? Assim, em que ponto que eu estava, né? O módulo que eu gostei mais foi o módulo 5, que fala de um inventário do relacionamento. Eu acho que esse módulo me fez pensar um pouco mais no relacionamento, em mim, no nosso relacionamento, né? E no relacionamento com a minha família também. E como é lá no módulo 5, quando chega no módulo 5, eu acho que a gente já está mais preparada para poder pensar nisso, de uma maneira um pouco menos punitiva, sabe? Menos de julgar o outro, Entendi. né? Então, assim, eu já estava pensando nele de uma certa forma, de uma maneira mais tranquila, assim, o que foi bom, o que foi positivo, o que não foi, mas sem julgar as atitudes dele ou as minhas, né? Legal. Sem se vitimizar tanto também, né? Exatamente, já, assim, psicologicamente eu já estava mais preparada, né?
Tá, mais consciente, né? Mais consciente, mais dona da minha responsabilidade no relacionamento também. Porque eu sempre falo o seguinte, Lu, eu acredito assim que um casamento ele não é sozinho, né? Você não pode casar sozinho. O casamento se dá dois e o divórcio também se dá dois, né? Uhum. Então, mas de quem é a culpa? Foi ele que me deixou, tal? É impossível. Ninguém se separa sozinho. Então, é impossível que de um dia para o outro coisas aconteçam assim, não. Com certeza, tem coisas aí que estão há muito tempo fomentando, né, no interno dessa relação e que não foram bem resolvidas e que pode desencadear alguns desdobramentos que você pode até não saber, né, onde ou como ele está lidando com aquela dificuldade, enfim, mas é impossível que alguém se separe sozinho, né? Então, o divórcio se dá a dois, então não tem como você ser vítima e o outro algoz 100% em tudo, né? Sempre tem uma parcela de responsabilidade aí para os dois lados, tá? Ô Lu, qual foi a coisa, o que você alcançou com o programa, né? Qual foi a coisa uma mudança para você, né? Depois que você finalizou os 3 meses que a gente ficou juntas, né? O que você levou, assim, para sua vida? Eu fiz várias mudanças, assim, como eu te falei, né? Eu mudei minha casa, né? Concretamente, assim, eu mudei a minha casa, eu mudei a, o ambiente da minha casa, né? Que eu acho que faz bastante. Não foram grandes mudanças, mas foram mudanças pequenas e extremamente significativas, né? Ah, Então, eu mudei a minha casa em algumas coisas, mudei algumas coisas minhas, peças de roupas mesmo, coisas que eu achei que não faziam mais parte da minha vida, que não faziam mais parte do meu dia a dia. Mas assim, eu fiz isso nessa vibe assim legal, nada de joga tudo fora e não é mais, não presta, não serve. Não, foi assim uma coisa escolher de verdade o que, que é bom, o que, que não é bom, o que, que serve para mim, o que, que não serve mais, né? Então isso foi uma coisa que eu vim fazendo devagarinho. tá. Eu acho que a questão da autoestima foi fundamental para mim, porque quando eu terminei o relacionamento, mesmo como eu que quis, né, o final do relacionamento, mas mesmo assim, eu vinha de um relacionamento de muitos anos de desgaste, né, como a gente está falando agora. E aí, quando termina, dá aquele sentimento de Fracasso. fracasso, né? Acabou, eu não consegui fazer a coisa acontecer, não consegui fazer a coisa dar certo, mesmo eu sabendo que a responsabilidade era dos dois. Né? Uhum. E aí, assim, eu me percebi mais gorda do que eu gosto, né? Mais largada, de uma certa forma. Então, eu comecei a olhar mais para mim, o que eu podia fazer para me sentir melhor, para me sentir mais bonita, para me sentir mais feliz, né? Para poder sair na rua e falar, poxa, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, Uhum. né? E em relação também como eu falei para você no começo, que assim, de repente eu fiquei com todas as responsabilidades, né? Eu tenho pensão do meu ex-marido para o meu filho, Uhum. mas assim, eu tive que fazer algumas mudanças para o meu dinheiro dar, para as coisas começarem a acontecer. Então, isso foi muito importante, né? Aquele bônus que fala a respeito das finanças que você colocou no módulo, no programa, me auxiliou muito, porque me deu dicas assim super importantes de, bom, tá faltando, então o que você pode eliminar? Que a gente sabe mais ou menos o que pode eliminar, mas é diferente de você ouvir uma pessoa falando, olha, faça isso, que funciona. Uhum. Né? Então, elimine isso aqui, busque auxílio com amigos, até dá um ânimo, porque você ouve uma pessoa falar, uma pessoa que passou pela mesma situação falar, e que, poxa, ela conseguiu, então eu consigo também. Uhum. Né? Então, eu estou me reequilibrando nesse sentido, e com certeza, foi graças a essas coisas todas que eu vi que estão fazendo diferença. E eu acho assim que muitas coisas ainda vêm acontecer, mudanças ainda vêm acontecer. Com certeza, Lu, também acredito sim.
Essa questão do bônus que você falou, né, para quem vai assistir a nossa entrevista, eu vou explicar. Dentro do programa, a gente tem um bônus de uma consultora financeira, que é a Mayara Xavier. Ela tem um blog que chama Mulher Rica. E a Mayara, ela deu uma consultoria para o programa, para as meninas do programa, onde a Mayara já passou por um divórcio. Então, ela explica como que você refaz a sua vida financeira após o divórcio. É muito legal, é um bônus que é disponível para quem faz a inscrição no programa, né? E realmente todo mundo falou muito bem, assim, que ajudou muito a organizar as finanças e dar um direcionamento, né? Porque a gente fica bem perdida mesmo, né, Lu? Fica. Muda muito, né? Muda muito financeiramente, muda muito, porque até então você tinha outra pessoa para dividir os gastos, mas também eram duas receitas, e aí de repente é só sua, e se tem uma pensão, que bom que tem, mas de qualquer maneira você tem que começar a gestir isso de uma outra maneira, né? Uhum. Que bom que você conseguiu definir isso, porque às vezes leva anos, assim, eu lembro que eu levei quase um ano para conseguir definir uma pensão, um processo jurídico, tudo levou bastante tempo, foi bastante desgastante, né? Uhum. Enfim, cada caso é um caso, mas enfim. Lu, outra pergunta. O que você aprendeu sobre a sua vida, né, que fez você olhar, hoje você olhar para o teu divórcio? Se eu não tivesse tido um auxílio, né, se eu não tivesse participado do programa, não tivesse tido um auxílio conversado com você, né, e outras coisas também, eu faço terapia e tudo mais, eu acho que eu encararia o divórcio de uma maneira meio revoltada, assim, né, como a gente falou agora há pouco, como um fracasso, encararia a pessoa, né, meu ex-marido, como uma pessoa, como um vilão, né, uma pessoa que não condiz com as minhas expectativas, né, e então eu acho que essa oportunidade de se olhar, de se ver melhor, né, de pensar o que eu, de novo, né, aquela parcela, qual é a minha responsabilidade no relacionamento, não me deixou com um sentimento de peso, de culpa, né? Porque também eu acho que eu fiz tudo o que eu podia, né? Eu tenho uma consciência tranquila de que eu fiz o que eu podia, eu tentei o máximo que eu pude, e as coisas não deram certo porque não tem que dar mesmo. Talvez eu tenha escolhido errado, eu acho que eu tenho que rever as minhas escolhas, isso foi uma mudança, né? De rever as minhas escolhas na vida, porque o casamento é uma das escolhas mais importantes da vida, né? Com certeza. E então, assim, eu espero refazer minha vida, ter outro relacionamento, ter outra pessoa para ficar do meu lado, e eu acho que é importante saber escolher melhor, né? Escolher no sentido, assim, do que é melhor para mim, né? Do que vai ser melhor para mim, para o meu filho, para minha vida, né? E não simplesmente pelo fato de querer casar, né? De querer ter um relacionamento, de não querer ficar sozinha, né, mas de saber olhar o que é melhor para mim, o que pode acrescentar na minha vida, como que uma pessoa pode ser mais meu parceiro, meu companheiro, né? Então eu acho que eu estou me conhecendo melhor para poder fazer escolhas melhores. Entendi. Né? O que não quer dizer também, eu não estou querendo dizer assim, ele foi uma escolha totalmente errada. Não, ele foi a escolha daquele momento. Exatamente. Né? Com certeza. Naquele momento, ele era a pessoa certa para você, né? Claro que depois de 14 anos, a gente muda e o que acontece é que as pessoas tendem a ver um casamento como destino final, né? E elas esquecem que o casamento é um processo. E como processo, envolve começo, meio, adaptação, entrega, ajustes e pode vir a ter um fim, né? Pronto. Não quer dizer que você é o mais fracassado do mundo, não quer dizer que você tem problema porque você não conseguiu manter o seu casamento, ou o que tem de errado comigo. Não, né? Só acabou. E agora, o que você vai fazer com isso, né? O que você vai fazer com todos esses 14 anos aí de vivência que você teve com esse relacionamento para que sirva de aprendizado para o seu próximo relacionamento, né? Para o seu relacionamento com você mesma, para o seu relacionamento com seu filho e para um novo relacionamento, né? Aí, né? Acho que quanto mais você olhar para essa história com esse olhar, mais você consegue trazer maturidade emocional para esse momento, né? Lu, me diz uma coisa. Você indicaria o programa Separei Agora para alguém? Eu já indiquei. Eu indicaria, eu indico para as pessoas. E vou te falar que eu indiquei para uma amiga que não foi casada também. Teve um relacionamento
longo, teve um filho, não chegou a se casar, mas ela teve todas as consequências que um casamento teve, né? Que o fim de um casamento tem. Então, eu acho que o programa, ele atende, sabe? Inclusive pessoas que de repente, têm um relacionamento longo e, de repente, não estão mais juntas. Não necessariamente para quem está casado, mas claro que para quem está casado, eu acho fundamental. Eu indiquei já para algumas amigas. Mas tem pessoas também que às vezes a gente olha e vê que, poxa, a pessoa teve um relacionamento longo, né, duradouro de uma certa forma, e acabou e aí? Perdeu, né? Nessa turma sua tinha uma outra aluna que entrou no programa porque ela terminou um noivado de 9 anos. Né? Então ela nem chegou a ser casada, mas o fim do noivado fez ela sofrer muito e ela estava muito debilitada assim, emocionalmente, estava muito desacreditada da vida, porque ela estava prestes a casar, né? E ela é super jovem, super linda, super bonita, e estava, assim, muito, muito deprimida mesmo por fim desse relacionamento. Então, isso que você falou faz todo sentido. Porque, na verdade, é lógico que é para quem se separou, né, de um casamento, mas o relacionamento amoroso, né, a rejeição que você sofre, de repente, quando alguém termina com você, você estava super envolvida, você também pode vir a ter os mesmos sintomas de alguém que estava casado, né? Estava tão entregue naquela relação, e aquilo era tão profundo e verdadeiro para você tinha tantas expectativas, que quando acaba pode vir a ser um grande trauma mesmo, né? E agora você tá aí falando, eu me lembrei que, assim, antes de eu me casar, eu fui noiva também. Eu namorei 6 anos e meio com uma pessoa. E foi mais ou menos a mesma coisa, né? Só que naquele momento, não fui eu que terminei, foi ele que terminou. Então, é inevitável, fazendo o programa, as coisas aparecem, né? Porque a gente tá se estudando, né? Tá se examinando. Então, algumas coisas desse relacionamento apareceram também, né? Tem tudo a ver, com certeza. Que bom que você pode mexer nisso e de repente trabalhar, né? Porque às vezes a gente deixa lá, bota uns panos por cima ali daquela ferida, não quer mexer naquilo, mas aquilo acaba sempre, mesmo que inconscientemente, afetando as suas outras escolhas, os seus outros relacionamentos, a maneira como você se coloca no mundo, sempre. Né? Lu, e para quem tivesse indeciso para entrar no programa, o que você diria? Não fique indecisa. Não fique indecisa, porque vale muito a pena. Assim, eu acho que o ideal no final de um relacionamento, assim, para quem pode, por exemplo, é contratar a Lisandra para ser coach pessoal dela e ficar toda semana conversando com ela e tal. Mas isso é uma coisa que não é tão fácil, não é tão simples, né? E o programa, ele engloba vários assuntos que tem tudo a ver com a gente nesse momento de vida. Então, não fique indecisa, faça, que vale muito a pena. É um investimento em você também. Na verdade, você está investindo em você mesmo para você poder ter qualidade de vida, né? Qualidade de vida para você e para os seus futuros relacionamentos, né? Para os seus filhos. Então, não fique indecisa, faça que vale muito a pena. Porque se você for pensar, né, e pensar na sua vida, sei lá, daqui a 10 anos, você olhar para trás e ver como foram os seus últimos 10 anos, né? Por exemplo, porque a gente, na sua turma mesmo, tem pessoas que há 10 anos já tinham separado e ainda não tinham conseguido se recuperar da separação, da traição. Porque sozinha é muito difícil. E aí você imagina, daqui a 10 anos, você olhar para trás e que vida você gostaria de ter tido nesses 10 anos? Que histórias você gostaria de ter contado? Né? Histórias de uma mulher ressentida, amargurada, frustrada, presa àquele ranço daquela separação? Ou uma mulher bem resolvida, feliz, que viveu intensamente esses últimos 10 anos, né? Quanto vale isso, né, Lu? Se você for pensar, quanto vale, né? 10 anos da sua vida, 5, um dia da sua vida, quanto vale, né? E a proposta do programa é exatamente essa, né? Você fica com um atalho mesmo nesse processo de recuperação, de reestruturação e de recomeço da vida após a separação. Então é isso, minha querida. Adorei bater esse papo com você. Obrigada também. Muito bom. Foi um prazer, Lu, ter trabalhado com você esses 3 meses. A gente continua lá na nossa comunidade, né? Todas, assim, quando a gente encerrou, pedindo pelo amor de Deus, pra gente não acabar com a comunidade, porque acaba sendo de muita troca, de muito aprendizado entre todas as alunas do programa. E aí eu falei que não vai acabar, que as outras que entrarem eu vou trazer para essa turma, para que vocês possam, de repente, até ajudar as pessoas que estão vindo nas outras turmas com a experiência de vocês, né? Então, aí a gente continua sempre mantendo contato para não perder, assim, né? Deixa eu falar uma coisa também importante que eu acho, né? Assim, você falou... do que eu falaria para as pessoas, né? Acho uma coisa importante também é não ter medo. Não ter medo de mexer nesse assunto. Não ter medo de olhar, de fazer, por exemplo, fazer o programa para poder se olhar e mexer e procurar ver o que precisa. Porque às vezes a gente tem um pouco de medo,
né? Ou a gente não quer olhar, a gente não quer mexer naquele assunto, mas na verdade, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, e como você falou, a tendência é a pessoa ir ficando amargurada, né? E aí vai travando os outros relacionamentos e vai travando a vida da pessoa, não necessariamente em relacionamentos, né? Mas vai travando em alguns aspectos. Então não ter medo, acho que fazer o programa é legal para poder se mergulhar em si mesmo e ver e procurar se melhorar e se sentir melhor. Né, se sentir melhor, assim, na vida. Então, não ter medo. Não tenha medo de se olhar. Se entregar, né, Lu? Se entregar. É isso aí, precisa de coragem, mas depois também não tem volta, né? Não. É uma vez só. Então tá, minha querida, muito obrigada. Obrigada, Aline. Pela sua generosidade em falar sobre a sua experiência dentro do programa, Lu. Um beijo, muito obrigada. Obrigada eu. Boa sorte. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.